nós estamos vendo o poder de Deus vindo sobre toda a carne a respeito disso. O poder, o que eu posso em Cristo. O que eu posso é uma pré-liberação do céu para eu atuar como o ungido de Deus aqui na terra. Nós vemos que os primeiros discípulos, e eu uso o termo os primeiros discípulos, porque todos aqueles que atentam para o que Jesus fez, para o que Jesus falou, e começam a andar no mesmo estilo de vida, todos esses que aceitam esse convite, todos esses que se permitem viver essa vida, se tornam discípulos de Cristo. Aqueles discípulos que andaram 3 anos com Jesus, eles ainda eram tímidos. Eles ainda eram tímidos, e a timidez está relacionada à incredulidade. Por quê? A timidez manifesta uma não completa confiança. Uma ausência da completa confiança naquele que te designou autoridade e poder. Eles eram tímidos ainda, mas Jesus já não estava mais com eles, e eles obedeceram, e eles ficaram no mesmo lugar, esperando o tal do poder que era a promessa do Pai. Eles tinham recebido um assopro de Jesus. Jesus falou que era aquele Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Jesus já tinha explicado quem era esse Espírito Santo, que era uma pessoa parecida com ele, que viria sobre eles, mas ainda não tinha manifestação. Então, uma manifestação, uma capacitação desceu do céu para eles serem testemunhas. E aí eles viram que algo diferente, coisas diferentes eles estavam fazendo. E nós lemos Atos 1 e Atos 2. Agora veja em Atos 3 como é diferente o comportamento deles. E vocês vão ver Pedro e João numa manifestação de cura, agindo muito parecido com o seu mestre. Eles já imitavam o mestre? Não, Jesus tinha falado, vocês foram testemunhas do que eu fiz até hoje. Vocês viram, vocês ouviram. Hoje nós testemunhamos por meio da palavra de Deus, que é viva e eficaz. A gente lê, é como se a gente visse. A gente ouve quando a gente escuta a mensagem de Jesus Cristo, ela pregada. Então nós somos testemunhas por meio da palavra. Mas quando recebemos o poder, nós somos testemunhas ativas do poder de Deus. Certo dia, nós vamos ler Atos 3, do 1 ao 7. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Veja, ele era colocado ali todos os dias. Vai saber há quanto tempo esse aleijado era colocado ali todos os dias. E por que ele era colocado ali justamente naquele horário? Porque ele sabia que muitas pessoas, veja, muitos tementes a Deus iam ali, porque era a hora da oração. Às 3 horas da tarde, na hora da oração, era um costume deles irem orar no templo. Não era só deles, eram de outros que temiam o nome do Senhor. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, como todos os outros homens que provavelmente iam ali todos os dias, guarde isso, pediu-lhes esmola, que era o que ele fazia todos os dias. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Porque Pedro não falou de qualquer jeito. Falou, olha bem no meu olho. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Disse Pedro, eu não tenho ouro nem prata, não tenho nenhuma moeda para você. Mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Veja a ação correspondente à ordem liberada dada. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Imediatamente. Dá vontade de pregar, que eu tô com muita vontade de pregar, mas eu vou falar para você.
algo que a gente ouve desde as primeiras aulas, quando eu estava ensinando o poder da fé conjuntamente com a palavra liberada pela sua boca e a importância das palavras liberadas pela sua boca. Você precisa agir de acordo com a liberação de fé que você faz. Pedro não disse só, ei, olha para mim. Ele disse, a única coisa que eu tenho é o nome de Jesus, não tenho nenhuma moeda. Então, em nome de Jesus, levanta. Ele pegou da mão aí, levanta. O nome de Jesus funciona. Levanta, porque eu creio que esse nome funciona e você vai andar. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Precisou de uma ação de fé antes da manifestação do poder de Deus. Porque o evangelho de poder que cremos, eu preciso te ensinar isso, não é uma varinha de condão, é pela fé. Ele tem fundamento espiritual, é pela fé. A fé vai fazer você ter uma ação correspondente. Você vai ouvir histórias, coloca histórias de fé e comece a ouvir. Você vai ver que debaixo de um comando, de uma instrução interna de Deus, homens e mulheres se movem sem ter em mãos aquilo que seria a matéria-prima para o cumprimento daquilo que Deus mandou fazer. E ao começar a agir, se encaminhar na direção do que Deus falou com eles, eu sei que enquanto eu falo essas palavras, um despertar aí em você, você fala, meu Deus, estou entendendo, eu tenho que fazer determinada coisa. Eu vou fazer determinada coisa. Até para você receber uma cura ou liberar uma cura. Tem uma ação correspondente e você continua crendo que a manifestação vai acontecer e ela acontece pela fé. A fé tem uma ação correspondente. E a outra parte, não mais importante do que essa, da fé ter uma ação correspondente, é a ênfase desse texto. Eles literalmente se transformaram em testemunhas, agora não só oculares. Eles eram testemunhas práticas. Eles eram a manifestação de Cristo na terra e imitavam o seu mestre. Eles imitavam usando o nome de Jesus. Eles imitavam a imposição de mãos. Eles imitavam a ousadia do seu mestre. Eles imitavam a autoridade do seu mestre. E o seu mestre, o que a Bíblia dá testemunho? E Deus era com eles e dava testemunho e confirmava a palavra que eles pregavam e a atuação deles. Você vai ver o livro de Atos inteiro falando que Deus confirmava a palavra que eles pregavam no poder do Espírito Santo, por meio de sinais e maravilhas. Quer dizer que isso vai acontecer comigo também? Se você crê, vai. É para você? É. É para qualquer um que está ouvindo essa aula? É. Você vai precisar trilhar uma jornada. Tem pessoas que estão adiantadas já e só estão ardendo o coração e devem estar chorando do outro lado dessa câmera, como muitas vezes eu estive ao pessoas me ativarem, e hoje eu estou ativando você por meio da pregação do evangelho, porque é isso que a pregação do evangelho, o ensino das escrituras fazem. Elas geram fé em nós. Então, veja, você recebeu o poder de Deus, como? Quando nós aprendemos quem nós somos em Cristo, a primeira coisa que nós aprendemos foi: eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou filho. Em João 1, 12 e 13 está escrito assim: mas a todos quanto receberam, na versão João Ferreira, revista e atualizada está, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por que eu precisei receber poder para ser chamada filha? Para me tornar filha? Porque eu só posso manifestar, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ao me tornar filha do Deus Todo-Poderoso, o poder, a habilidade, capacitação do céu me é dada como filha, te é dada como filho e filha. Romanos 8, do 9 ao 19, veja como a nossa filiação está totalmente ligada à presença do Espírito Santo em nós, do Paracletos, e a sua força
capacitadora, o dunamis de Deus atuando em nós. O substantivo poderoso é dunamis. E o dunamis está em nós, junto com o Espírito Santo, que é a pessoa poderosa de Deus habitando em nós. Vós, porém, Romanos 8:9, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, o Espírito de quem? Do ungido, o Espírito de Cristo. Romanos 8:14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha, o poder que me inspira e me guia, manifesta e comprova que eu sou filha de Deus. Então, o que comprova não é só a sua obediência, mas é você receber instrução do alto. Fica tranquilo que você vai receber, fica tranquila, você vai receber, você vai entender. Ele vai se fazer percebido na sua vida e ele vai fazer questão de testificar no seu interior que ele está presente. Por que não recebestes, Romanos 8, 15 e 16, o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. É por meio dele que eu chamo Deus de Papai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele fica falando aí dentro de você, ele que te convenceu, você é filho sim. Essa palavra é para você sim. Esse poder é para você sim. Efésios 5, 13, 14. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O ungido manifestará sua luz sobre você. Então, quando eu tenho um despertamento espiritual, que é o propósito dessas aulas, do começo ao fim, é tirar do estado de morte espiritual, de sonolência espiritual, de sono profundo, te levantar por meio da revelação, da iluminação de quem é o Cristo. A sua identidade espiritual não é nada menos que o Cristo em você. E ao ela ser estabelecida, ao você entender, você não é um número. Você é uma pessoa revestida do poder de Deus. Assim como um casaco, assim como um manto manifestava que uma pessoa era da realeza, hoje o poder de Deus que te cobre manifesta que você é do céu, pertencente ao céu. E a última passagem que vamos ver sobre isso está em 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto que, pelo seu divino poder, olha aí, olha o Paracletos de Deus, olha o Dunamis de Deus, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida física e à vida espiritual, ou seja, a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A palavra virtude também pode ser traduzida como poder, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ele confiou o poder dele para você não andar mais escravo do pecado como qualquer pessoa no mundo. Como qualquer pessoa escrava do pecado. Ai, você não conhece a minha história, você não conhece a minha memória, você não conhece as minhas fraquezas. Permita o poder de Deus trabalhar nas suas fraquezas. Vou te lembrar, não é por força nem por violência, é por meio do meu Espírito. Você pode clamar agora aí onde você está, Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas, porque eu quero manifestar a filiação em Cristo Jesus e eu quero manifestar
a tua divina natureza, por meio do seu poder, atua nas minhas fraquezas, nas minhas incredulidades, em nome de Jesus. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.